Olá, vamos mergulhar num dos maiores e mais silenciosos desafios da agricultura moderna: a evolução da resistência. Aquele problema que surge quando pragas, doenças e plantas daninhas simplesmente param de responder ao que a gente faz para controlá-las. E para começar essa conversa, essa frase adaptada de Darwin é simplesmente perfeita. Ela resume tudo. No campo, não se trata da praga ou da doença mais forte, mas sim daquela que consegue se adaptar geneticamente às nossas estratégias de controle. É pura evolução acontecendo debaixo dos nossos olhos. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai entender direitinho como a resistência surge. Depois, vamos analisar o campo de batalha em três frentes: contra insetos, contra doenças e contra as plantas daninhas. E para fechar, vamos montar o quebra-cabeça da solução integrada. Bom, então vamos lá. O que é, afinal, essa tal de resistência? E como é que ela aparece numa lavoura que, até então, estava sob controle? O ponto crucial que a gente precisa entender é este: não é uma adaptação temporária do indivíduo. É uma mudança genética no DNA mesmo que é passada de geração em geração. Por isso que, com o tempo, aqueles defensivos que eram super eficazes começam a falhar, e a falhar cada vez mais. E essa imagem aqui ilustra o processo de um jeito fantástico. Pensa assim, o produto químico não cria resistência. Na verdade, dentro de qualquer população gigante de insetos ou fungos, já existem alguns poucos indivíduos que, por acaso, nasceram com uma mutação que os torna resistentes. O que a aplicação repetida do mesmo produto faz é uma limpeza. Ela elimina todos os suscetíveis e quem sobra para se reproduzir? Exato, apenas os resistentes. Safra após safra, eles se multiplicam até dominarem a área. Certo, com o conceito entendido, vamos para o primeiro round dessa luta. Como essa seleção natural acontece na prática quando a gente fala de insetos praga? As consequências formam uma bola de neve perigosa e cara. É preciso aplicar mais vezes, às vezes com doses maiores do que a bula recomenda, na esperança de ter algum controle. E o resultado final, ironicamente, é que a gente fica com cada vez menos opções de inseticidas que funcionam. Ou seja, o custo de produção vai lá para cima, junto com o impacto ambiental. E aqui está o pulo do gato para virar esse jogo: a rotação de mecanismos de ação. Tá vendo os códigos do IRC na tabela? A ideia é justamente essa. Em vez de atacar o inseto sempre do mesmo jeito, a gente varia a estratégia. Numa aplicação se usa um produto do grupo 1A, na outra um do grupo 3A e assim por diante. Cada grupo ataca o inseto em um ponto vital diferente. Com isso, a gente quebra aquela pressão de seleção constante. E essa mesma história, infelizmente, se repete de forma muito parecida e com a mesma urgência quando o assunto são as doenças que atacam as plantas. Para entender o tamanho do estrago, o caso da ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phacopsora pachyrhizae, é um exemplo clássico e assustador. Ele mostra como uma ferramenta fungicida, que era extremamente poderosa, pode perder quase toda a sua força em pouquíssimo tempo. Dá uma olhada neste gráfico, é de cair o queixo. Em pouquíssimas safras, a eficácia de fungicidas-chave, como os triazóis e as estrobilurinas, que atuam num ponto bem específico do fungo, despencou. Foi de um controle acima de 80% para menos de 20%. É um colapso completo da tecnologia por conta da pressão de seleção. Para lutar contra isso, a estratégia teve que evoluir, ficar mais complexa e inteligente. Hoje, o recomendado é usar misturas de produtos. E nessas misturas, é fundamental incluir um fungicida que a gente chama de multissítio, como o mancozeb. Ele age em vários pontos do metabolismo do fungo ao mesmo tempo. Por isso, a chance do fungo criar resistência a ele é baixíssima. Ele funciona como uma base sólida, que protege a vida útil dos outros fungicidas, aqueles de sítio específico que são mais vulneráveis. E para fechar nosso trio de problemas, vamos falar do desafio das plantas daninhas resistentes a herbicidas. Um problema que, sem dúvida, foi acelerado pelo nosso sistema de produção moderno. A dependência excessiva de um único mecanismo de ação, principalmente o glifosato, que foi uma ferramenta revolucionária, criou uma pressão de seleção absurda. O resultado? No Brasil, já são 17 casos confirmados de espécies de plantas daninhas que o glifosato simplesmente não controla mais. Essa tabela mostra bem a mudança de mentalidade. Antes, a abordagem era muito reativa. A daninha aparecia, a gente aplicava produto. Hoje, o manejo integrado é proativo. É pensar em usar herbicidas com diferentes modos de ação, aplicar produtos pré-emergentes para a lavoura já nascendo limpo, usar culturas de cobertura para abafar as daninhas. É uma estratégia que vai muito além de uma simples pulverização.
Fica claro, então, que a resposta não está em esperar uma nova bala de prata da indústria química. A verdadeira solução é uma mudança fundamental na nossa forma de pensar. É preciso ter uma estratégia unificada que integre táticas de controle para todas as frentes ao mesmo tempo. A solução é, na verdade, um sistema proativo e inteligente. Isso significa diversificar as táticas, rotacionar os mecanismos de ação de forma planejada, usar sempre a dose cheia recomendada na bula e, algo crucial, começar com a área limpa, usando bons produtos residuais e monitorar a lavoura de perto. Se alguma planta escapar, ela tem que ser eliminada antes que produza sementes e espalhe o problema. É sobre proteger as ferramentas que temos hoje para que elas continuem funcionando amanhã. E para fechar, essa frase do professor Pedro Yamamoto é um soco no estômago no bom sentido. Ela coloca a responsabilidade exatamente onde ela deve estar, nas nossas mãos. A resistência não é um acidente inevitável, ela é, em grande parte, uma consequência das nossas escolhas de manejo. Isso nos deixa com uma reflexão final. A pressão de evolução, para que os organismos se adaptem e sobrevivam, isso sempre vai existir, é inevitável. Agora, a falha no manejo, ou seja, permitir que a resistência se instale e cause prejuízos, isso é uma escolha. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a nossa?